Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, outra vez no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5. Vamos reler apenas os versos 16 a 18. Começando com esse texto, introduzir o tema de hoje. Nós iremos dar continuidade à série Conhecendo a Cristo. E vamos hoje com um assunto muito interessante, muito empolgante, que todo cristão deve conhecer acerca de Jesus. Vamos ler João capítulo 5, o verso 16, que diz assim: E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. O Evangelho de João, queridos, ele foi escrito com um propósito muito claro, que ele, desde o primeiro versículo até o final, ele nos conduz neste processo de entendermos que Jesus é Deus. No capítulo 20, o verso 31, ele diz: tudo que foi escrito aqui foi escrito para que vocês creiam em Deus ou em Jesus, que Ele é Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. Então João nos leva a entender perfeitamente que Jesus não era apenas um homem, Jesus não era apenas um profeta de Deus, Jesus não era apenas o fundador de uma religião, mas ele era e é o próprio Deus. Aqui no capítulo 5 que nós lemos, a história começa falando sobre Jesus curando um homem que era enfermo, que era aleijado há 38 anos, que estava num tanque que as pessoas criam que ali haviam curas, embora que Deus nunca mandou que ninguém fosse a nenhum tanque para ser curado, porque na realidade ele sempre se apresentou como Jeová Rafá, como o Deus que cura, como o Deus que tiraria as doenças do meio do povo. Não precisavam esperar anjo nem água para ser curado, bastava crer no Deus que tem poder sobre as enfermidades, aleluia. Mas Jesus curou aquele homem, sendo que aquele dia era um dia de sábado, e Deus havia dito que o sábado seria um dia consagrado ao Senhor, era um dos 10 mandamentos. Só que aquele homem, quando é curado, toma a esteira onde ele estava deitado e dobra e vai conduzindo aquela esteira para casa. E os judeus, eles trataram de legalizar a lei de uma forma que eles acrescentaram muitas minúcias ao texto sagrado. Então eles diziam que o homem não podia levar nenhum peso durante o sábado, porque aquilo era um trabalho. Só que quando questionado sobre isso, o homem diz: mas aquele que me curou disse que eu levasse. E depois ele encontra com Jesus no templo e Jesus diz: olha, você já está curado, agora não cometa pecados para que não aconteça algo pior. Porque pior do que a enfermidade do corpo era a enfermidade da alma, mas Jesus também tinha uma solução para isso. E aquele homem então vai dizer aos judeus quem havia curado, que era Jesus. E aí então o texto diz que os judeus queriam matar Jesus por 2 razões. A primeira é porque ele quebrava o sábado, instituído por Deus. Na visão deles, ele estava, portanto, quebrando um mandamento. E a segunda, e pior, na análise deles, é que Jesus se dizia filho de Deus. Ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Dizer que era filho de Deus significava dizer que ele era igual a Deus.
E aí eles queriam matá-lo, apedrejado, esta era a pena. E aí nós precisamos então olhar para o texto de João e outros textos da palavra de Deus para saber, Jesus era Deus, Jesus, mais do que isso, ele declarou-se ser Deus, porque é importante que nós entendamos, queridos, que acreditar na divindade de Cristo é fundamental para a nossa fé. Se não cremos que Jesus é Deus, então toda a nossa fé está prejudicada. Desde os pais da igreja, eles defenderam a doutrina da divindade de Cristo, porque entendiam que somente um Deus poderia perdoar os pecados e salvar o homem. Se Jesus fosse apenas um homem, a nossa fé nele seria profundamente falha e pequena. Mas ele, sendo Deus em carne humana e não um homem elevado, ele poderia resolver o problema do pecado e trazer salvação para os homens. As Escrituras estão cheias de declarações que mostram que Jesus é Deus. Mas o que nós vamos nos preocupar nesta noite são com as declarações do próprio Cristo. Jesus disse que era Deus, ele declarou-se realmente ser Deus. Então vamos investigar essas declarações de Jesus nesta noite para saber se ele realmente declarou-se como Deus, declarou-se ser uma pessoa divina. Aqui nós temos que entender que Jesus ele fez declarações muito claras. Embora ele nunca tenha dito com todas as letras, eu sou Deus, mas fica claro que Jesus fez inúmeras declarações que seriam totalmente impróprias para alguém que não fosse Deus. Jesus fez muitas declarações que, se ele não fosse Deus, ele teria que realmente ser condenado como um blasfemo, como alguém que estava condenado pela lei a ser morto, apedrejado. Nós vamos ver que os judeus entenderam perfeitamente que Jesus estava declarando-se Deus. Eu vejo algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia até dizerem, não, mas Jesus não disse que era Deus. A igreja que declarou isso posteriormente. Mas se nós olharmos para a fala de Jesus, nós vamos ver perfeitamente que os judeus da época de Cristo entenderam que ele estava fazendo-se igual a Deus, que ele estava declarando-se como Deus, e por isso quiseram matá-lo apedrejado, porque essa era a pena prescrita na lei de Moisés para esse tipo de penalidade, esse tipo de quebra da lei, que era a blasfêmia contra Deus. Veja que no verso 18 que nós lemos, diz que os judeus estavam querendo matar Jesus, porque entendiam perfeitamente que não só ele estava quebrando a lei do sábado, como ele estava fazendo-se igual a Deus. Vamos olhar para algumas declarações de Jesus e para algumas atitudes do Senhor e ver se de fato ele declarou ser Deus, se de fato ele disse que era Deus, se de fato ele deixou bem claro que ele não era um homem, mas era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Primeira coisa, nós vamos entender que Jesus, ele aceitou ser adorado. O que já mostra claramente que Jesus é Deus, que ele reconhece que é Deus. Nós vamos ver que Tomé adorou a Jesus chamando-o de Deus. João 20, 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé chama Jesus de Deus. Nós vamos ver que os discípulos lá no barco, eles adoraram ao Senhor Jesus, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. E pelo que entendemos do texto que lemos, dizer que era filho de Deus equivalia a dizer que era igual a Deus. Equivalia a dizer que era da mesma essência de Deus. Então eles estão adorando a Jesus e estão chamando ele de Deus. O cego que teve a visão restaurada, quando retorna do tanque, diz, eu creio, Senhor, e o adorou. E outras vezes vamos encontrar na Bíblia Sagrada alguém adorando Jesus. E por que isso é importante para nós verificarmos? Porque a adoração só é devida a Deus. Então, se Jesus não fosse Deus, ele deveria aproveitar essas oportunidades para corrigir as pessoas,
para combater essa ideia equivocada. Porque os homens e também os anjos, eles não podem aceitar a adoração, porque a adoração só é devida a Deus. Se Jesus não fosse Deus, e se ele aceitasse a adoração, então ele realmente estaria sendo um blasfemo que deveria ser morto. Olha o que acontece quando os homens são adorados, ou quando alguém tenta adorar os servos de Deus. Paulo está aqui numa cidade e diz o texto: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trouxe para as portas touros e grinaldas, e juntamente com as multidões queria oferecer-lhe sacrifícios. Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. E dizendo isto, com dificuldade impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Paulo estava em Listra com Barnabé, curou um homem que era aleijado, e agora o sacerdote quis adorá-lo, e ele disse: não façam estas coisas, porque só Deus merece a adoração. Mas note que Jesus não reclamou, não mandou que parassem. Jesus não disse que eles estavam errados quando os homens se prostraram diante dele e o adorassem. Por quê? Porque ele reconhecia que era Deus e, portanto, digno de adoração. Até mesmo os anjos, nós vamos ver lá no Apocalipse, João, no verso 22, ele diz: eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aleluia! Então os homens e também os anjos, eles não aceitam a adoração, porque têm certeza que a adoração só é devida a Deus. Quando Jesus aceita a adoração, ele está dizendo que não é um homem, ele está dizendo que não é apenas um mensageiro de Deus, mas ele está declarando que é o próprio Deus. Aleluia! Que ele é Deus e por isso aceita a adoração. Alguém diz que Jesus nunca declarou ser Deus? Então precisa ler a Bíblia de novo, porque os judeus da época de Jesus entenderam perfeitamente que ele estava dizendo, que ele estava agindo como alguém que é o próprio Deus. Vamos dar uma olhada em algumas das declarações de Jesus e vamos ver que, se ele não fosse Deus, estas declarações seriam totalmente impróprias, indevidas e suficientes para que ele fosse condenado como um blasfemo, como alguém que estava quebrando a lei de Deus. Nós vamos ver que Jesus, ele declara que pode perdoar pecados. Os irmãos conhecem a história de Marcos capítulo 2, quando o homem é descido pelo telhado na casa de Jesus em Cafarnaum, e diz assim o texto: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: porque fala assim este homem? Eles pensavam que Jesus era só um homem, e portanto eles dizem: ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Eles entenderam perfeitamente. Quando alguém diz que está perdoando pecados, esse homem está declarando que é Deus. Só Deus pode perdoar pecados. E aí o texto prossegue: mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E você sabe o que aconteceu? O homem foi curado instantaneamente, aleluia! E se ele foi curado, ele também já tinha sido perdoado, porque Jesus é Deus que pode curar e que pode perdoar os pecados. Note que ao Jesus dizer que ele perdoa pecados, ele está dizendo que ele é Deus, e as pessoas da sua época entenderam perfeitamente isso.
Ninguém pode perdoar pecados. Porque uma coisa é você perdoar o pecado que alguém cometeu contra você. Alguém pisou no seu calo, alguém disse uma coisa que você não gostou, alguém fez uma publicação nas redes sociais contra você e você ficou chateado. Mas você foi lá e disse, olha, eu te perdoo. Isso você pode fazer, perdoar o que alguém ofendeu a você mesmo. Mas outra coisa completamente é dizer, eu perdoo todos os pecados que você cometeu contra as pessoas, contra Deus e contra todo mundo. Ninguém pode fazer isso. O único que pode perdoar pecados assim é Deus. Porque em última instância, todo pecado é contra Deus. O pecado é a transgressão de uma lei de Deus. Ainda quando alguém age contra o seu irmão. Mas se a lei de Deus diz, não matarás, não adulterarás, se alguém age dessa maneira, ele está indo contra Deus, que estabeleceu esta lei. Então, ao dizer que pode perdoar pecados, Jesus estava declarando que ele é Deus. Jesus alega ser um com o Pai. Do texto que lemos, ele diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E ele vai dizer, olha, o Pai não faz nada sozinho, tudo que ele faz é com o Filho. Como o Pai usava o Filho como uma extensão do seu poder aqui na terra, como um meio de expressar a sua majestade, o seu poder, a sua glória aqui nessa terra. E Jesus vai declarar que conhecê-lo é conhecer o próprio Pai. Veja em João, quando Jesus diz, no verso 14, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco que ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus está dizendo, eu sou Deus encarnado. Eu sou Deus aqui no meio de vocês. Eu sou o Emanuel, o Deus conosco. Quando você olha para mim, você sabe como Deus é. Quando você vê eu falando, você está ouvindo as palavras de Deus. Se você quer conhecer a Deus, conheça a mim. Jesus está dizendo, conheça-me e você conhecerá a Deus, conhecerá o Pai, porque Ele e o Pai são um só. No capítulo 5 que nós lemos, Jesus vai dizer, o Pai dá a vida e o Filho dá a vida. Mas o Filho dá a vida não porque ele recebeu a vida do Pai, mas ele vai dizer, o Pai deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele é a fonte da vida, aleluia. Assim como o Pai é fonte de vida, o Filho também é fonte de vida, o que mostra que Ele é Deus, aleluia. O Deus que criou as coisas, o Deus que chamou à existência as coisas, o Deus que deu vida ao homem e a tudo o que existe, porque não há vida senão quando Deus dá a vida a alguém. A vida não surge espontaneamente, a vida é um dom de Deus. E Jesus diz, o Filho tem o poder de dar a vida, porque eu sou um com o Pai. O Filho vai dizer que ele apenas conhece o Pai e que pode revelá-lo a quem ele quiser. Agora pense uma coisa, Jesus está falando de um Deus infinito. Quem pode conhecer completamente um Deus infinito? Qual homem que pode saber totalmente o que há em Deus? Nenhum homem. Porque uma mente finita não pode conhecer o infinito. Só há uma maneira de Jesus conhecer totalmente o Pai e poder revelar o Pai a quem Ele quiser. É Ele sendo Deus infinito como o Pai. Aleluia. Se Ele for Deus infinito como o Pai, Ele pode então revelar o Pai. Veja o que Ele diz aqui em Mateus 11. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Até aí tudo bem, o Pai conhece Jesus. Jesus podia ser um Deus, um homem, e o povo dizer, Deus conhece totalmente o homem, mas ele continua dizendo, ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aleluia. Jesus está dizendo, sabe o Deus infinito? Eu conheço Ele plenamente, porque eu sou também infinito como Ele. Aleluia. Eu conheço plenamente esse Deus e posso revelar Deus a quem eu quiser. Aleluia.
Ele é a fonte de conhecimento sobre Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Você quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Você quer ouvir as palavras de Deus? Ouça Jesus. Ele é Deus. E é isso que ele está declarando aqui. Aleluia. Ele vai dizer no capítulo 5 que nós lemos, que quando alguém honra a Jesus, está honrando o próprio Pai. Você quer adorar o Pai? Pode adorar Jesus, que você está adorando o Pai. Você quer render graças a Deus? Agradeça a Jesus que você está adorando, agradecendo, honrando o Pai. Aleluia! Jesus vai dizer no verso 22 e 23 aqui, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Veja que Deus vai agir por meio de Cristo para julgar os homens, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. E ele vai dizer, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quando alguém diz que Jesus não é Deus, ele está desonrando o Deus Pai, que enviou Jesus como ele mesmo à terra, como sendo o próprio Deus que vinha à terra. Quando alguém diz que Jesus não é Deus, quando alguém diz que Jesus é apenas uma criatura de Deus, como os arianos, que diziam que Jesus é a primeira criatura de Deus, mas não é Deus verdadeiramente, ele está desonrando o Pai. Porque Jesus diz que quem não honra o Filho não honra o Pai. Que quem não considera o Filho igual ao Pai, quem não considera o Filho da mesma essência que o Pai, está desonrando também o Pai. E as pessoas ainda se dizem testemunhas do Pai, dizem que são testemunhas do Pai, mas desonram o Filho, porque não considera que Ele é Deus como o Pai. Não posso considerar essas pessoas como verdadeiras testemunhas do Pai e nem do Filho, porque desonram o Deus Jeová, o Pai, dizendo que Jesus não é Deus, quando Jesus diz, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se você tem um filho, aleluia. Se você tem um filho e você conhece o seu filho, você sabe o potencial que ele tem, você sabe do que ele é capaz, você sabe quem ele é, e alguém despreza, desacredita, alguém não dá valor ao seu filho, é óbvio que você não vai gostar. E ao fazer isso, você está desonrando o pai dessa criança, você mesmo. Deus deu ao filho, aleluia, a missão de vir à terra, mas ele não era um profeta apenas de Deus, ele era o próprio Deus que se encarnou, se fez homem para que pudesse morrer e dar a sua vida pelos pecadores. Quem olha para Jesus e o vê como Deus, honra o Pai que o enviou, reconhece que ele é Deus vindo da parte do Pai, aleluia. E esse texto eu acho maravilhoso. Jesus tem a mesma glória do Pai. Só que o Pai declara que não dá a sua glória a outro. Nós vamos ver lá em João capítulo 17, no seu sermão, na sua oração sacerdotal, Jesus diz assim, agora pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já está fazendo referência à sua pré-existência, como João começa o seu evangelho a dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele vai dizer que Jesus estava com Deus antes que tudo fosse criado. Jesus corrobora com as palavras de João e diz assim, Pai, antes que o mundo existisse, eu repartia a glória contigo. Eu tinha a mesma glória contigo, aleluia. O problema é que quando nós olhamos para Isaías 42, o Pai diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra e não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você entende? Deus está dizendo, eu não dou a minha glória a outro. E Jesus está dizendo, eu reparto a mesma glória com o Pai. Então isso significa que Jesus não é outro, mas é o mesmo Deus, da mesma essência, da mesma substância, da mesma glória. Quando ele diz, eu reparto a glória com o Pai, eu tinha essa glória com o Pai antes que o mundo fosse criado, ele está dizendo, eu sou Deus com o Pai, antes que qualquer coisa existisse. Aleluia. Note que se qualquer homem dissesse uma dessas coisas aqui,
era suficiente para que nós entendêssemos: ou ele é Deus, ou ele está blasfemando contra Deus. Os judeus estavam certos quando queriam matar Jesus, porque eles entenderam que Jesus estava fazendo-se igual a Deus. Que eles estavam errados é porque Jesus não simplesmente dizia que era Deus, ele era e é o próprio Deus. Mas a percepção deles estava correta. Meu irmão, nenhum profeta jamais disse as coisas que Jesus disse aqui. Nenhum fundador de religião. Buda não se atreveu a dizer o que Jesus disse. Maomé jamais disse o que Jesus disse. Nós vamos ver ainda muitas declarações que nenhum outro fundador de religião jamais ousou dizer. Mas Jesus diz porque ele verdadeiramente é Deus, o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar a humanidade. Aleluia. Note que aqui Jesus está declarando que ele é Deus porque ele faz as coisas que Deus faz. Nós vamos ver que ainda há outras declarações de Cristo, que ele vai colocar a sua assinatura sobre coisas que Deus fez, como se ele próprio estivesse alterando essas declarações de Deus. Aqui nós vamos ver que Jesus reivindicou a autoridade sobre o sábado, que foi instituído por Deus. Imagine, os homens tinham uma lei de Deus, e naquela lei dizia: durante 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado que deve ser reservado para o Senhor. Sabe onde estava escrito isso? Nas pedras que Moisés levou ao monte, e Deus, segundo diz o texto, com seu dedo escreveu nas tábuas da lei. Deus escreveu aquilo. O que Deus escreveu ninguém pode invalidar. Mas Jesus, ele cura as pessoas no sábado. E quando alguém vai reclamar, ele diz: meu pai trabalha e eu trabalho também. E eu posso fazer isso no sábado, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu estou trabalhando no sábado porque o sábado é meu. Aleluia. O sábado não é para Deus? Então eu sou Deus e o sábado é meu, eu posso fazer o que quiser no sábado, porque quem está proibido de trabalhar no sábado é o homem. Deus não está proibido de trabalhar dia nenhum. Ele diz: eu sou Deus, o sábado é meu, aleluia. E ele vai dizer: o Filho do Homem até do sábado é Senhor, aleluia. Isso é uma declaração que os judeus ficaram loucos. No texto de João, diz que eles queriam matar Jesus porque ele quebrava o sábado. Porque ao quebrar o sábado e dizer que ele era Senhor do sábado, ele estava também fazendo-se Deus. Ele está também dizendo que é Deus. Glória a Jesus. Ele coloca, portanto, Jesus coloca a sua autoridade sobre as Escrituras. Sabe as tábuas da lei? Que o próprio Deus escreveu, que Moisés preparou as tábuas de pedra e Deus escreveu naquela tábua. Meu irmão, ninguém sabe onde andam essas tábuas hoje, mas se soubessem, seria de longe a relíquia mais venerada do mundo. Porque você vai encontrar relíquias aí que tem ossos de homens que foram declarados santos. Você vai encontrar relíquias aí que tem pedaços de pedra ou de fragmento que alguém crê que caiu do céu. Mas não existe nenhuma relíquia onde o próprio Deus tenha escrito com a sua mão aquela pedra. Se as tábuas fossem encontradas hoje, seria de longe a relíquia mais valiosa do mundo. Os colecionadores e os museus pagariam bilhões para ter estas pedras no seu acervo. Aquilo era a escrita do próprio Deus. Aí Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. O que é que ele está citando? O Decálogo. As pedras onde Deus escreveu. Aí ele acrescenta: mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Você entende o que Jesus está dizendo? É como se ele tivesse pego uma caneta. Vamos dizer que Jesus pegasse uma dessas canetas permanentes, né, que escrevem qualquer coisa, e ele fosse lá nas pedras que Deus escreveu, e ele dissesse: Deus escreveu assim, não matarás, mas eu vou acrescentar aqui embaixo a minha palavra sobre esse assunto.
Jesus está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu estou acrescentando aquilo que foi escrito na pedra. Ora, quem tem autoridade para reescrever a pedra, para fazer sobre a pedra um acréscimo? Quem tem autoridade? Porque a própria Bíblia se encerra dizendo, se alguém acrescentar as palavras deste livro, será-lhe acrescida as pragas descritas nesse livro. Ninguém pode acrescentar a palavra de Deus, mas Jesus tem ousadia para acrescentar ao decálogo, as pedras que Deus escreveu. Ele vai lá e diz, ouviste o que é dito, não adulterarás, mas eu vou acrescentar aqui, se algum homem no seu coração desejar uma mulher, já adulterou. Ele está acrescentando ao que Deus disse, ele tem autoridade para colocar suas palavras sobre as Escrituras, porque ele é Deus, ele é um com o Pai, aleluia. Ele tem poder para dar a vida. E nós já vimos aqui no texto que ele não somente pode dar a vida, como se ele tivesse um dom de Deus, mas ele é a fonte da vida. Ele dá a vida por si mesmo. E nós vamos ver, queridos, que nunca houve, pode olhar o relato bíblico, nunca houve tantos relatos de mortos sendo ressuscitados, como no tempo que Jesus está aqui na terra. Pegue todos os profetas. O primeiro homem a ser usado por Deus para ressuscitar uma pessoa é Elias. Mas em todo o seu ministério ele ressuscita uma pessoa. Depois vem Eliseu e também ressuscita uma pessoa no seu ministério e uma depois de morto. E depois daí você não tem mais relatos de ressurreição. Mas Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a Lázaro. E eu acho interessante uma frase do evangelista Moody, que ele diz assim, você não aprende com Jesus a fazer um funeral, porque ele acabou com todos os funerais aos quais ele compareceu. Você quer aprender como fazer uma cerimônia de um funeral? Não pergunte aqui a Jesus, não olhe para Jesus, não veja como ele fez funerais na Bíblia Sagrada, porque ele não fez nenhum. Ele simplesmente ressuscitou todos os mortos aos quais ele compareceu ao seu sepultamento. Aleluia! Porque ele é Deus e ele pode dar a vida. Aleluia! A vida ele tem em si mesmo e ele é doador da vida. Ele vai dizer quando vai ressuscitar a Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No texto de João 5 que lemos, ele diz, olha, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem, viverão. E ele fez isso com Lázaro. Lázaro, vem para fora. E o morto ouviu a voz daquele que tem poder de dar a vida, porque ele é Deus. E foi, levantou-se e saiu, aleluia. Apesar de toda a dificuldade, ele saiu caminhando, envolto em faixas, mas saiu com suas próprias pernas, não sei se saltitando, não sei se escorando na parede, mas ele saiu, porque tinha vida plena, tinha vigor. Não foi fazer fisioterapia, não ficou no soro para ver se melhorava, não, ele saiu pulando um morto de 4 dias. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus e pode dar a vida, aleluia. Ele não só pode dar a vida ao corpo, como é o único que pode dar a vida eterna. Jesus declara que é o único caminho para a salvação. Ele vai dizer aos seus discípulos, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único meio de alguém chegar a Deus é através de Cristo, porque Ele próprio é Deus. Aleluia. Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os discípulos estão ali ouvindo Jesus e Ele diz, vocês sabem muito bem o caminho e sabem para onde eu vou. E os discípulos dizem, Senhor, não sabemos para onde tu vai, como vamos saber o caminho? Mostra-nos o Pai. E Ele diz, você quer ver o Pai? Eu já estou há tanto tempo com você e você não me conhece ainda. Quem me conhece, conhece o Pai. Jesus não é apenas o caminho ao Pai, como um meio de chegar até Ele. Porque quem chega a Jesus já chega ao Pai. Quem chega a Jesus já chega à porta da salvação. Quem chega a Jesus já chega àquele que pode salvar. E isso é tão sério, irmãos. Jesus diz que é o único caminho para a salvação. Alguém diz assim, não, mas
há outras formas de se chegar a Deus. Qualquer pessoa com seu coração voltado para Deus vai alcançar Deus. Não é isso que Jesus diz. Além de dizer que Ele é o caminho, não um caminho, Jesus vai dizer, se você não crê em mim, você morrerá em seus pecados. João capítulo 8, ele vai dizer, por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E quando ele diz, credes que eu sou, os discípulos e os judeus entenderam que o eu sou a quem ele se referia era semelhante ao eu sou de Êxodo capítulo 3 e o verso 14, quando Moisés perguntou, e o que eu vou dizer? Qual o nome que eu vou dizer daquele que me enviou para livrar o povo de Israel? Aí Deus disse, diga que eu sou, me enviou a vós. Aleluia. Eu sou o que sou, eu sou por existência própria, eu sou o único autossubsistente, aleluia. E Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E se vocês não acreditarem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados, porque só quando alguém acredita que eu sou, ou seja, que eu sou Deus, semelhante ao Pai, é que alguém poderá ser perdoado dos seus pecados, aleluia. Veja que conjunto de declarações extraordinárias que Jesus faz, amados irmãos. Se nós não entendermos que Ele é Deus olhando para esse texto, definitivamente só há outro caminho. É entender que Jesus estava blasfemando contra Deus e merecia de fato ser condenado. Eu gosto de uma frase do Philip Yancey quando ele diz: Jesus não pode ser considerado um mestre da moral. Ele não pode ser considerado apenas um profeta. Ou você considera que ele é Deus, ou então você tem que considerar que ele é um louco blasfemo que merecia morrer numa cruz. Não há meio termo. Pelas declarações de Jesus, ou a gente considera que ele é Deus, ou então ele não é um santo homem, um santo profeta. Ele é Deus sim. As suas declarações são suficientes para entendermos que ele é o próprio Deus que veio à terra. Aleluia. Mas não para por aqui. Veja que Jesus ainda vai declarar que ele é digno da mais alta lealdade do que todos os homens. Deus instituiu a família e ele disse, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. A palavra de Deus dá grande valor à família. Paulo chega a escrever a Timóteo dizendo que se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas Jesus, ele vai dizer, se alguém não deixar pai, mãe, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Ele está exigindo dos homens que negassem a si mesmo e que o amassem mais do que aos seus próprios familiares. A família, queridos, foi Deus quem criou, mas Jesus disse, se alguém vier a mim e não a aborrecer, aborrecer no texto bíblico não é odiar, não é desprezar. Aborrecer no texto bíblico aqui é amar menos. Ou seja, se alguém não amar menos ao seu pai do que a mim, não é digno de mim, Jesus vai dizer. Se alguém não aborrecer seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, precisa considerá-lo acima de qualquer outro relacionamento. Você ama sua esposa, mas para ser discípulo de Jesus tem que amar a Jesus mais do que a ela. Você ama seus filhos, mas para ser discípulo de Jesus tem que amar a Jesus mais do que aos seus filhos. Aleluia! Como alguém pode exigir tamanho nível de lealdade, de amor dos homens? Somente alguém que é Deus. Somente alguém que é o verdadeiro Deus pode exigir isso. Jesus declarou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo que é um com o Pai. Já citamos Êxodo 3 e 14. Os discípulos entenderam, e os judeus mais ainda. E eles quiseram matá-lo, quiseram apedrejá-lo, porque diziam, esse homem está blasfemando contra Deus, dizendo-se igual a Deus. Jesus diz ainda que aquele que julgará todos os homens, aquele que se assentará no tribunal final,
aquele que se assentará no trono branco de Deus, para julgar todos os homens, não será o Pai, mas será o Filho. Ele, Jesus, se assentará para julgar. Como isso será possível? A menos que ele fosse o próprio Deus. Jesus vai declarar, então, explicitamente, queridos, que ele é Deus. Quando olhamos para todas essas descrições de Jesus de si mesmo, não podemos entender jamais que Jesus está se vendo como um profeta, que Jesus está se vendo como um fundador de uma religião, como um mestre, mas que ele se declara ser o próprio Deus. E quando olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Cristo se declara nas parábolas usando os mesmos termos que são usados para Deus o Pai no Antigo Testamento. Nós vamos ver alguns títulos que são bem próprios de Jesus e de Deus. E Jesus, ele declara-se que é Deus quando ele declara-se que é Filho de Deus. Esse é um título de Jesus que o iguala ao Pai. Porque dizer que é Filho de Deus não quer dizer que ele está abaixo de Deus. Quando ele diz que é Filho de Deus, quer dizer que ele é gerado de Deus, da mesma essência de Deus. Assim como um homem gera um filho que é igual a ele, que tem a mesma essência dele, Jesus é igual a Deus em essência, em substância. Quando a Bíblia diz que ele é gerado, quer dizer que é gerado eternamente. Não é que foi um período que Deus não era pai e agora Deus virou pai porque gerou Jesus. Não. Cristo é gerado eternamente de Deus. Gerado quer dizer que ele é a própria essência de Deus que veio ao mundo. Então, quando Jesus diz que era Filho de Deus, os judeus entendem que ele quer dizer, na realidade, que ele é igual a Deus. O título de Filho de Deus equivale a dizer que é Deus, que é o mesmo Deus. E nós vamos ver que desde o seu primeiro momento aqui nessa terra, Jesus já tinha esse entendimento. Nós estudamos sobre a infância de Jesus e as primeiras palavras de Jesus aqui nessa terra, as primeiras palavras registradas de Jesus, não é ele dizendo mamãe nem papai, mas é ele dizendo: vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai? Por que vocês estavam preocupados comigo? Eu vim a essa terra para tratar dos negócios de meu pai. Ele já tinha consciência que era Filho de Deus, portanto, Deus que se encarnou e veio a esta terra. Então, os judeus, vendo que ele declarava-se Filho de Deus, o acusaram de blasfêmia e quiseram matá-lo. Jesus vai dizer que é o Filho de Deus, e quando lá no seu julgamento o sumo sacerdote conclama a Deus, manda Jesus jurar e diz: diga-me se tu és realmente o Filho de Deus. Jesus diz: eu sou, e vereis o Filho do Homem na sua glória. Aleluia. Com os seus anjos. Ele declara que é realmente Filho de Deus. Aí eles levam ele para ser entregue a Pôncio Pilatos. E eles dizem: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque se fez Filho de Deus. Quando Jesus se fez Filho de Deus, eles entenderam. Ele disse que era Deus. Ele blasfemou porque disse que era Deus. Só quem não quiser entender vai achar que Jesus não declarou ser Deus, que Jesus não disse que era Deus. Ele pode não ter subido no coreto da praça e ter dito: olha pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou Deus. Ele pode não ter dito com essas palavras, mas ele fez muitas declarações que está bem óbvio que ele é um com o Pai, que ele declarou ser da mesma essência e substância. E ele diz: em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Glória seja dado ao nome de Jesus. Olhe para a palavra de Deus
e você vai ver que ela aponta claramente que Jesus é Deus, assim como o Pai. Os títulos que são dados ao Pai no Antigo Testamento são dados ao Filho no Novo Testamento. Veja só, lá no Antigo Testamento, o Pai é o Salvador. No Novo Testamento, o Salvador é Jesus. No Antigo Testamento, o Senhor é o Pai. No Novo Testamento, é Jesus quem é chamado de Senhor. Aleluia. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que o Pai recebe o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus dos deuses. É assim chamado Deus do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, sabe quem recebe esse título? João olhou para ele vinha descendo do céu num cavalo e tinha escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Ou ele está usurpando um título que é do Pai, ou ele é um com o Pai, e somente ele pode usar esse título. Aleluia! No Antigo Testamento, Deus diz assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. O Pai diz que é o primeiro e o último no Antigo Testamento. Mas quando João encontra Jesus lá na ilha de Pátimos, ele diz assim: João, eu sou aquele que fui morto e estou vivo para sempre. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Entenda, meu irmão, não pode ter dois primeiros e dois últimos. Ou eles são um só Deus, ou alguém está faltando com a verdade aí. Mas ninguém está mentindo, porque na realidade o Pai e o Filho são um só e o mesmo Deus. Aleluia! Por isso ambos podem dizer: eu sou o primeiro e eu sou o último. No Antigo Testamento, o Pai é o esposo que desposa o seu povo como sendo a sua noiva. Mas no Novo Testamento, é Jesus quem é o esposo, o noivo, e a esposa somos nós, a sua igreja. E um dia nos encontraremos com Ele, e estaremos com Ele para todo sempre. Aleluia! No Antigo Testamento, o Pai é o pastor. É o salmista quem vai dizer: o Senhor é o meu pastor, Jeová é o meu pastor, o Eterno é o meu pastor. Mas Jesus, no Novo Testamento, vai dizer: eu sou o bom pastor. Aleluia! Quem apacenta o povo de Deus? É o Pai ou é o Filho? Era o Pai. Agora o Filho diz: sou eu quem apacenta o povo de Deus. Aleluia! E por último, o Pai declara lá em Isaías que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Todo joelho, um dia o Pai diz, se dobrará diante de mim, e toda língua vai confessar, toda língua vai me confessar. É o que o Pai declara lá em Isaías capítulo 45. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Todo joelho se dobrará, aleluia, diante de Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus. Um dia toda a criação vai ter que reconhecer. Um dia os anjos, os arcanjos, os querubins, um dia Hitler, um dia Saddam Hussein, um dia todos os ateus, um dia todos os homens vão dobrar os seus joelhos e vão dizer: Jesus é Senhor. Aleluia! Porque Ele é Deus, porque Ele é o próprio Deus, aleluia. Porque é importante, queridos, nós entendermos que Jesus é o próprio Deus. Porque precisamos entender que Jesus tinha que ser plenamente Deus. Em primeiro lugar, porque somente um Deus infinito podia arcar com a pena de todos os pecados. Se Jesus não fosse Deus, Ele não poderia levar os pecados do mundo todo. Porque é pecado demais. Se você olhar só o jornal dessa semana, já tem pecado demais. Imagine desde que existe homem aqui nessa terra, é pecado demais.
Um homem não poderia levar esta carga. Um homem não poderia pagar por ela. Somente um Deus infinito poderia pagar pela pena de todos os pecados. Mas como Deus não morre, Deus precisou se fazer homem para que pudesse morrer. Em morrendo, ele era homem, mas também era 100% Deus. E por isso podia arcar com todos os pecados do mundo. Aleluia. Porque a Bíblia é clara em dizer que a salvação vem de Deus. E só Deus poderia salvar o homem. Se Jesus não fosse Deus, a nossa salvação estava sob risco. Se Jesus não fosse Deus, poderia ser que ele só pudesse salvar o primeiro bilhão de pessoas que chegasse a ele. Não, mais do que isso eu não posso, porque já ultrapassou a minha capacidade. Mas não, ele é Deus e pode salvar a todos. Somente alguém que fosse plenamente Deus e plenamente homem poderia ser o único mediador entre Deus e os homens. Sabe por que nós crentes não temos nenhum outro mediador? É porque todos os outros mediadores morreram. São homens falhos. Nós só temos um mediador. E Paulo escrevendo a Timóteo capítulo 2 e o verso 5, ele vai dizer porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Um dia eu estava numa cidade, numa convenção, na empresa que eu trabalhava à época, e teve um dia de intervalo, assim, uma tarde livre, e nós saímos, um colega que não era cristão, me chamou para ir na Orla, era uma cidade marítima, e lá tinha alguns prédios, era na cidade de Santos, tinha alguns prédios que, na época que foram construídos, a base não foi muito sólida, e eles inclinaram. Alguns prédios realmente são bem inclinados. Na parte de baixo você olha e dá para ver só uma pontinha da janela. E lá no sexto ou sétimo andar já dá para ver a janela toda. Porque o prédio está inclinado. Nós saímos ali e vimos uma igreja católica. E fomos lá e o colega disse, vamos entrar aqui nessa igreja, é muito bonita, antiga e tal. Eu digo, vamos. Chegamos lá, realmente o teto da igreja era todo pintado, trabalhado em madeira, tudo era muito bem esculpido na madeira, era realmente uma obra de arte, o interior daquela igreja. Aí aquele amigo, vendo tantas figuras de homens, né, julgados santos, e de fato são santos porque foram separados do mundo, mas que estão mortos, e ele olhou e disse, Kleber, por que é que vocês, evangélicos, não se voltam para os santos, vocês não pedem ajuda aos santos, vocês não falam com os santos? Aí eu disse, é uma razão muito simples. Vou usar uma ilustração para você entender. Imagine que você está na rua e de repente aconteceu um acidente de carro aqui, ou um problema qualquer que você precisa da polícia. Aí você tem o 190 que você liga, fala com um atendente, ele vai falar com a viatura vai chegar até onde você está. Mas imagine que você tem o número do celular do comandante da polícia. Então, se você tem o número do comandante, você fala direto com ele, você vai ligar para o 190 para esperar que a atendente lhe atenda, que ela chame uma viatura, que quem sabe a viatura vai chegar, ou você liga direto para o comandante. Aí ele disse, não, sendo assim, é melhor ligar direto para o comandante. Eu digo, é por isso que os crentes não falam com os santos, porque a gente fala direto com o comandante. A gente fala direto com aquele que é Deus, com aquele que manda, com aquele que dá ordem. A gente fala direto com aquele que tem poder para resolver. Para que é que eu vou ligar para o 190 se eu tenho o telefone do comandante? Eu ligo direto para ele. Só há um verdadeiro mediador entre Deus e os homens, e ele se chama Jesus, porque os outros todos estão mortos, mas ele está vivo. Ele ressuscitou e está vivo. Aleluia. Se você está precisando de ajuda do céu, não fale com o 190, ligue direto para o comandante. Fale com Jesus. Ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. E só Ele pode nos levar verdadeiramente a Deus. Aleluia.
Se Jesus é Deus, queridos, então nós precisamos entender as implicações disto para nós. Primeiro, se Ele é Deus, nós podemos conhecer a Deus por meio de Jesus. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Você quer conhecer mais a Deus? Conheça Jesus. Abra os evangelhos. Ouça a palavra de Jesus. Veja como Jesus agia. Veja do que Ele gostava. Veja do que Ele não gostava. Você conhecendo Jesus, você conhecerá Deus, porque Ele é igual a Deus. É importante Jesus ser plenamente Deus, porque nós temos a garantia da nossa salvação. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você creu nele como seu Senhor e Salvador, você está salvo. E a sua salvação está garantida, porque não foi um homem, um simples homem que morreu na cruz, mas foi alguém que era homem e era 100% Deus. Deus morreu na cruz, Deus o Filho morreu na cruz, aleluia. Por isso a nossa salvação está garantida. Se você não aceitou ainda Jesus, pode clamar por Ele. Ele pode lhe salvar, porque Ele é Deus. A nossa salvação não está sob risco, não corremos o risco, aleluia. Não é aquele tipo de promoção, só os 100 primeiros, ou só o primeiro bilhão de pessoas será salvo. Não, todos podem ser salvos, porque Jesus é Deus infinito e pode salvar todo aquele que nele crê. Aleluia. Outra questão, se Jesus é Deus, então nós podemos ter comunhão com Deus, porque Ele mesmo veio ao nosso encontro. A história da Bíblia não é a história de um homem que tenta alcançar a Deus. A história da Bíblia é a história de Deus que vem até os homens, aleluia, e reconcilia-se com eles, e está no meio deles, aleluia. Também, se nós queremos adorar a Deus, nós podemos adorar a Jesus. Podemos adorá-lo porque Ele é Deus. E como o Pai, merece toda honra, toda glória e todo louvor. Quando você diz, eu te louvo, Jesus, quando você diz glória a Jesus, quando você diz eu te adoro, Jesus, você está adorando a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Aleluia. Então nós entendemos perfeitamente, queridos, que Cristo fez declarações que mostram que Ele é plenamente Deus. Ele não é apenas um homem que elevou-se à condição de divindade. Não é um homem que foi iluminado. Não é um homem que ascendeu espiritualmente. Ele é Deus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que veio a esta terra. Ele declarou isso de uma forma muito clara e foi condenado por estas declarações. Foi morto porque disse que era Deus. Foi morto porque declarou que era um com o Pai. E aí nós vemos Paulo declarar aos Colossenses que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse é o testemunho das Escrituras. Deus está plenamente em Cristo. Ele é verdadeiramente Deus e pode, portanto, salvar e pode receber adoração e pode ser exaltado, porque não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, mas Ele é Deus. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor, toda a adoração. Aleluia. Quando eu olho para as Escrituras, não vejo um profeta apenas. Quando eu vejo as declarações de Cristo, eu não estou vendo apenas um homem que disse que era enviado de Deus. Eu estou vendo um homem que disse, eu sou Deus, eu sou um com o Pai, eu tenho tudo o que o Pai tem, eu faço tudo o que o Pai faz. O que o Pai fez, eu estou acrescentando. Meu Pai trabalhou até agora e eu continuo trabalhando também. Os homens da época de Jesus entenderam que Ele era Deus. E nós? Será que vamos entender assim também? Será que vamos entender também que Ele é Deus, plenamente Deus? Se Ele é Deus, então Ele é digno de receber a sua adoração, o seu louvor. Ele é digno de ser honrado, adorado. Ele é digno, aleluia, que você deposite nele toda a sua confiança. Ele é digno de receber, aleluia, o seu coração, a sua vida, a sua fé. Você pode depositar nele toda a confiança. Ele pode salvar todo aquele que nele crê. Ele pode guardar-nos do maligno. Ele pode nos conduzir até o fim. Ele estará conosco cada instante aqui nessa vida, porque Ele é
Deus. Ele venceu a morte para mostrar também que Ele é Deus Todo-Poderoso. E ao ressuscitar, Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Aleluia. Então acredite, Jesus é Deus. Se lhe perguntarem, Jesus declarou que era Deus, pode afirmar com todas as letras: sim, Ele declarou que é Deus. Ele é Deus verdadeiramente. Por isso eu creio nele e nele está a minha salvação. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Amém.